Agora a gente já pode passar para o vídeo 2, só uma breve fala sobre ele. É um canal de mídia comum, mexicano, mas ele está anunciando o primeiro indígena a ser candidato a presidente do México pelos zapatistas, né? Então, é uma forma de militância zapatista. Eles também têm os próprios canais de mídias deles, e essa candidatura para eles é uma conquista também, né? E tá girando em torno de toda essa articulação que está em discussão aqui, né? Pode dar play. Bom, essa reivindicação de autonomia política, ela também se dá através da autonomia midiática que os povos indígenas também estão desenvolvendo, né? E, para dialogar um pouco, também há um breve vídeo feito pela Rádio Iandê, numa ocupação recente em frente ao Congresso Nacional. A Rádio Iandê ela é um coletivo composto por 25 indígenas espalhados pelo país, mas a base é situada no Rio de Janeiro. Vocês podem acompanhar eles no Facebook, por exemplo, e vocês vão ver que eles estão postando vídeos todos os dias, e é uma forma de eles mesmos estabelecerem uma autonomia de comunicação e também de empoderamento de sua cultura, né? Esse vídeo foi transmitido quase que simultâneo pela Rádio Iandê, e a diretora foi a Dayana Tucano, que ela é uma interlocutora muito importante para a Rádio Iandê, e se vocês acompanharem, vocês vão começar a ver bastante a presença dela. E, bom, isso é muito recente, a gente está falando de coisas que estão acontecendo agora, né? Pode dar play. Bom, isso claramente também está relacionado a uma tentativa de desmonte da FUNAI que está ocorrendo agora também. E a gente vê como é importante eles terem essa autonomia de comunicação e também da gente acompanhar, porque é uma forma de contornar o que a grande mídia vem fazendo, e vocês podem ver que as grandes manchetes da mídia tradicional vêm recheadas de supostos indígenas,
supostos indígenas. Então, uma forma de enfraquecer eles também é dizer que eles não são índios, né? E com essa proximidade, através do audiovisual também, a gente consegue entender um pouco mais da cultura deles e para não reproduzir discursos que são, no mínimo, absurdos, né? Bom, agora a gente vai passar a um vídeo que a Thaís escreveu um artigo sobre ele, né, que chama Já Me Transformei em Imagem, dirigido pelo Zezinho Yubi, da etnia Runicui. Foi realizado em 2008. E, bom, pode dar sequência. É um vídeo mais longo, é um vídeo indígena mesmo, e vocês vão poder ter a oportunidade de ver com mais profundidade o que a gente está tentando colocar aqui. Ikarakasu hanu tauson yaninkakin yabuiskin puwairakan berusikakui hawa yui kairaban hamantapiama temutiasaki onobutabu hanchei ma itiruki ikarakasu yarukun hanchei matapin puwaviranaki hiu itaira sukua ikubirani bukiaki subuang hiuya tekebutang hangdais tekebutang hangkuka tekebutang hanghuki tekebutang hangipa habia subu bustim haunabu buka ua ana mani buta suku buta habia haunabu busdi hiuya sai ki no konabo atau berciri amara untuk kakubirana bukiaki hamang dayati mara nina sepakin nama kandung dari untuk kai kubirana bukiaki habas kabiakan yono sompi kubirana bukiaki nukuna kimata na bustinu na sivenga setiana hayi mami hatu tapi maskure seka nukuna puyara piakuin huki ya piakuin ya suni mara subu mira suna dei bustia ni ki hasko sunda ki aponi bu bicara suakin jawakin subu mira suna dei husin pista bustia ni ki aku carana bakata hakin hai aponi ki carana hai ki aku na yoinaka mesti pasyara bura haba ni kuna kama pani haba yoma kamera ki asu pi poni bukin no kuna buyara ma wa mas kunki na iskatnya na manu dui manu sipati nu haya bia nu kumbai caka hari yang kesini kini nu sompin pe iponi ke iskata sinya na ha maki habia busti mu iponi buki wana sinya kini ha Nukuhuni kuin nu hari di hiu konfidensi na mi wikina. Mungkin berstiti nu amiski haru kun wikina. Hanu subuan nu hiu pauni nu amiski. Hanu nu kunabu ya sukwa hiu. Hanu nawabu nu hatu menima nu hiu pauni dan. Haska mi wini kakatsira. Inka mustan syarabu hatu mi yukai. Hanu nawa bonu kubuciri amara numpu hiu pauniki. Na iskatiana na no hiu pauniki iskama. Manu bertai kaki hiu ida. Bertati binu. Ia kia kabanu itas kabia. No ia kia kekidani ida. Hasakai no ia kia kekidani. No ia kia kekidani sakakuya. Anak sakakuya. Ami yui na iskatnya pernah hano me pusat jana
sabiran tidur na pabon ana no kuna bachi no kabo ima buskan una no mahiu ke boi taki no kuna huni kunke au supano kuita so no kuna no kudami o kinta o ki no huni kuin biaka bari kaya yo mobu na shikin kashi de treibo ha ho supano ko to shikin hawa ma oi kai ya kakashi no du tei kai ka na wa cha sai ma ho kin kashi ya ka sa kana kashi na bu ki na ku no biani na ho kin hanu kuna bu hanu ha ho su pa ho de ma pas ka de ma na ma ti bi de ma ha ba no su bo pa ho hi wa chi ji na o ma cha ni na ka cha na wi iki hi wa ono ba bu ta kai po ne bu ki kai ha tu su me ma wa su yoi hawa mawa kayai cici hawa ma anu inu pani inu apa ini inu waki inu ni koki ni ko papa ki kayai cici hawa mawa kayai cici awa ma anu wa tatabani tatababaini tatamawaki tatamawni koki mawni ko papaki kayai cici awa ma kayai cici awa ma anu wa sanubani sanubabaini sana mawaki sana mawni koki mawni ko papaki kayai cici hanu beutara hanu beuci sunu kutaka tago ya mabuanu nu ikimaki sawa hina bintim oma nustin koki oma hanu nu hiwa nu nawa bom binta tanu kauki nukure te tago to shama buanura hama hanu shun binta ti bu panun kai kai bu sawa bicho tamuwa hanu hiwa nu yau shaya nun chaka bu nukushina pawni bukiaki haska kin hamani bu sharabu inu nohdechinu sharabuana maria bashkunu yuana nukude te kayu nun kai pawni bukiaki haskaya hatiri hatu betakana manungka ikaya na hatu dirte kayuki na hatu achisho hatu daima poni buki haskai nu hanawa bo nuku iwushun unu hanuku nabu beta sharabu nuku hatu dirte kayima poni buki haska waki nuku nabu ichapabu hiwabu hatu kayu yamabura haskai hanu ko huni kuin no magti bia ma hiwa ka ka buki haska un tagara aho usupabu no ko kin isin buki na habushina pupabo hatu doa watu shiki habushina chakabora kabito hatu yura muki wa hanu weha tu yura munamuta hanu ha yura sero kabi hanu ikite bone ka pas ke nda ku pas ka bone poro sori butano bo dabo ko nuriji mai kina haba hunu ibidano bo dabo ko hatu su ha hunu du bo ya ka yamatu kawai wana atu mabu bison ke hanu hatu tari sau make hanu aimbai bu hatu baci sau make tai wabidani bu ya ke anu habung boya syarabu anu hatu murti aki anu nina sepati atau bersungki anu ha manu du atau bersungki anu ha manu tari atau bersungki atau beru mesti maki atau ani haida 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 haida
Baitana bakebu, baitana bakebu, baitana bakebu, bakebu rona buma, awa bener asung, ia sudah tari, anu sudah inanu, anu posto inanu. Habi mana kunawa pun icakawata. Hanu nuku daya mata wabidani mabuki. Daya macakaya masuk nuku mana kupe wabomara. Hati bari daki binuki. Nuhatu daya soni maki. Maghanu sumbi tatian ura. Magna muran bupeng kaki mabonu. Daya kongkidani maki. Hatu bima sonira. Has kaya hana wasana ibona. Hanu ami binumbu inu iwana. Hiu pak ma abu haun daya tishara bu inu. Pi tishara bu mancin pau ni buki. Has kawaki hanu kuna utana menjibu ma. Habin sangka manu hatu bu paran pau ni buki. Hama abu bi mabu hau yana mana ko abu mai no iwana na. Sama ika baci pasti datang baina ho ai. Has ka inu hati di sana ibona. Haun kena nuku kena pau ni buki. Hau nak keskan uku akina. Abi mah kami tiga ya. Au FC dah. Awak FC dah. Bisa sekira matu mata. Hani. Kamu boleh pikir lah ya sih. Ya, kau baca kau. Nào là bây giờ lo gì cái gì vậy? Hả? Nào là cái gì vậy? Cái gì vậy? Apa dah? Ini tu force chicken kan itu tipe. Ini kat kelas kan kat awak matu tangan ni kan itu uskat ke uskat kan awak mana awak kan itu tu awak ini. Pasakin puakin. Aba sau bin nuku bisa makin tahu sudah kini ku ane buki sini na hanura haba hanusung sawi bisa tikai berpang kaki mas hanura tahu semeni cingki sekarang ada isa dah udah pas ke baini kai ibu yang ibu pas ke baini kai ikia haba hatura suni kia kira anak harak kiri nu kaca sengka bayustima anak harak kiri mitu inu intima ha ka chasan ka no boy sano ku chiki joiki ha shana no ku nei ma bana ha kama uno no boy stanta na mi da ka kama ke shon boy ta ha ba na bo aqui no ku a competência bari siri ikatung mi kena raya ina we pari siri ikatung mi kena raya ina we mi kena beruraya ina we pari siri ikatung sini iwana mi kena raya ina we sini iwana mi kena beruraya ina we mi opi cingkana ya ina we mi opi cingka kena raya ina we ya haska wadi we ya haska wadi we bari siri ikatung Hanca hoi ani kara honi kunya no mau ya iponi haska yara uno hano kunabo ha yura buta shara bura mahato mau inyaka krimabu hadaya bijane bunurino muni mafikai usono ko bochiso hamaki eva matunarida matunabura haska imabu kinya eskatiana anana awat daya sungki matum boya buno ki akama matum boyana mahaya mengkai mahanusu ana matu yumu bui mabiyana ki haska mama biya mengkai suno ko biyana buhu ja
Sucuida por 650 único embustira aqui no Rio até Rui Março no qual Aviana Hano hai Chabiani Huida Hano Sukuta Hano Sohayuba Ichawata Hano Hanau Buyunya Mukauki Nós temos direito, então nós queremos a nossa área demarcada, onde nós estamos pescando, onde nós estamos caçando, onde nós estamos vivendo, é a nossa sobrevivência dentro da nossa área. Então nós estamos reunidos aqui, estamos tipo um greve, como na cidade tem greve, nós estamos no greve aqui, nós estamos reunidos, combinando como nós podemos, como o governo pode demarcar a nossa área. Nós queremos que o governo, o presidente, assina um decreto para sobre demarcação da nossa área. Nós queremos a demarcação da nossa área ou não? Queremos! No fundo da Guaiziaras, caboclo, lendas e mapas. Bari 70 nuririra. Hanun kai no kuma bidaya nunca takiran shinaki. Hanun kuma rika tsinawa buya kunya inka takiranira. Hanun kai no kuma do bem katsino. Na hariri no rio pão ni kiri rio kan katira. Da sibisi yo ipurang kam kara. Hancai ipurang kam kara. Ni makani ipurang kam kara. Hawa mun hancara. Ni makana na habe anuki maning kai oyun. Akora Hanui katika maki na wabu katika ikara hanura hipinja masangkau ta cara nun maki haskat tanah kene meni na haun tanah tinu meni shinaki haun hanau bonuk berparang kubidan shina nukuri menira. O índio, apesar de ter sido massacrado pelo branco, começou a entender que o seu verdadeiro inimigo não é o seringueiro, mas são realmente os patrões dos grandes latifundiários. E foi exatamente com esse pensamento que acaba de se selar a aliança dos povos da floresta, a aliança dos índios e seringueiro. Haska tantari cooperativa não tá o abirani aqui. Haska o ataha no kumagano shun ana na obono kudaya mama. Habia no kumbi no abiran shinaki bintaki na. Ana na obono kudaya makubiran shinaki escamaram. Haska ihana obo no kumagano no kumabinta taibre maburan. Mana kushun hatu ni chambu inumbui mabuki. Haska iha bin ana ikombu makan. Hana washana ibu sharbo iponibu. Hatiri mawanu mabudainane. Na hatiri tung awayu mwakani kiki. Haska iha shau bimbi misbu. Hanu ni tika ya shobi hanu ta hawana obo inyo boi kuyoibu. Hanu kunabo unumana na hiwa kakabuto kakutata sita. Hanu rafi no kumbuya ki no shinya bijan shinya bu no kunabo ipolikiski. Agora mostrar no pai pakira nekiri bustiki hatiri mara persmiti no kuina rasnya hanu no hiu paundi no kunabu hiu paundi shina shuno kuina ma hati busti matu inai isu no kuina kas make haba ha shani ba makina no ki mara ai kai busti no kuina ni nagas ka teno yana no kumara u pa makong kira ni kano Pakong kira na era. Hanu nawa no kubo chini tena no haska mai kong kira shaki. Na hancha kira na ko ba boya shara kira ba hunu ki. No kira shana ska tena na hunu no ka ba. Agora haba shaba kabi.
Achava cabe que na do com eu meu no rato tapi mas bem era ensina na hanu ainda mais não sou makin puai não curso makin puai mas hati syara bu una bu mungkin aku memang tahu kini ada turun kemudian mah apa makan besti lagi asyik ki anu kunang kaya kaya na abu akang kaya na hati bari binu kinung kena aku bila ni dah apa nung hatu dah apa aku bila ni na abu haba hatu nang kaya ki hatu dami osungki na haba hatu mi haba habu nang hatu kena osungki nu aku bila misa ma aku haidang ni kami sekia hati nu unawa bila misa sekia ha unawa kina haba anu sini kiri ha nu ko yomu bu ha tu tapi makin puati kia hatu yokin puati sina kino sina bila ya maki hana bu nu ku sina sunada hanu aska huria mak na kenu kina habis kadang sina bombo sida ki na ena bu kenu mai poni ke hatu kenu sunada tahu kenu yoita ska poni bu ka ki eso aben tiru bu ki so sina miski ska na yo sina na ban chance ku ska na kenu ya tumbuh stio ya mabat yo mui no muste bu habu kenu bu mato mungkin ni ka ki atiru ki eso na iskatiana no kuhuni kunya num pai a criança ura mas 6.000 num bino bainai mereka berstiti mangwanu no hiu abuki hunu mashito piano ino baria na makino bubu ya na makino tara ya na makino mapu ya na makino kabuki hiu ya mas 75 sana daqui num bino bainai 12 maganura haska ino nukunabura ukuri mani bori hunu kura hanu hiwiri kana kiki na iskatia nukumaganu daira habia nukumu binu ikai hama sharabura ma associação ima daya bidan kana kiki tari ni ibu nuhaya dauya nuhaya na nuku yusinambona hariri nukumaganu hiu kaintino nuku hanchaino nukum beria yu mebu si bidang kani kiki haska ino na iskatiana na daya berta ino na habi hati no dai tu yu shimbi bidang kina na habi hadi nukum beria ipau ni ana hatu ima bidang ki na nukum yu sharabu hadi no abu ikiri berta bu no hatu ima bidanai ya Salvarei aqui. Entrevista kan mas bahas kerja. Harap kerja atau nama ke untuk penutau yang nama yuti marham yang kayak usahakin. Aku dah yuti usahakin. Insya ada kontra Luis mah. Sekarang kena ekspedisi. Sekarang hai ke par. Kena kuin sia ibu huni hatu ya bawa naba skatausu ya unyi haba kena bidangki pasui nu amis pasui tausu ya unyi nu yoshi bibidanu ka iru kira ini mana tausu aku nak pantai ni hiu ida si cobi mianan kaki jauh dawanu Aska isto da miskeva cidade na vaqueira anta wakina ba nam chance ma haba no kumba ba bo oi makin no kumba ka bo oi makin ha no kuna bo oi makin at ke wana ashina ke no kuma sana ke
Kami ain bebusti kami no 4 mah huni bura. Kami ain bebusti tu. Kami bebusti tu sinang kena habe mesti mah matu mah kung pandai tu tinggal nagarang pandai tu tinggal habe matu be. Keren. Ab kira kaya per me aku hifi dah me aku mau ikut sama aku mau tak cai dam cai. Nah abang kasung agak kisah tulis tulisnya bukan na berkubijan ni husi ku kamera bukan bukan ki 5 kamera asing ku kamera bukan haba kada alono habu tren ebo ofisinya ki na no emiskus kai mano kada wai ki kama haba hari no hiu miskiri ikaki kada atividade da haba kada dai ba tu siban kani ki dan so no kuyu pakai no kundo na haba mi achiban tanu ka usian ki na haba hari mi hiu miskiri da haskemi ni miskiri da na yusina daya mai kai puki wa ja ayu no oi makakiu sekolah pera kai ko makakiu mi yushin bibi dan nara yushin me chiwa makan bidan pemi abu siam na mi abidan siam mi per abu siam mi bidan des ketama asin sume bidan has kara mi ni kai suya ka na ba ye faki pe wisinya ki ada haraki no kwati ma ta mi sinya apa mo bu sakane kuna apa mau pa kuna ka unu baba pu pa kuna ka unu kuna pu pa kana ha mi cha cha ka unu ma mo bu tiri anu hana wanu ka ya ku bidan siabu anu na skatta nama masuk ki na wabu tasarabu tasnya ke biani apa na matui banskos kana tia habis kan nuku tapi mai mabura nuku boya buta pa unki nuku mi buta pa habu nuku sonu dia ma nuku mi pa ni bura anu nuk sakin pa ya manu kanai habis ka ba ka na ba chayan yuskos ka na inka musti sharabu inda habu meaning kaki na akai bo imponi eu acho que todos charabu no arora habe pera kai ki Atko ponyo atko ponyo mas ta cha aso bus na pe waso kaya biskia wa kai bunu sinam kena unis kaya miski hati untuk ini mana apa kena untuk ke sistem sih sapu kita kena sapu orang baka maratan ada baka mengikuti harus aku tiada ya karena tak kan siapa yang itu Mabo hukumnya kan dia orang mamu sih dia Malam mana syukur dah kan. Dah iskau aku banyak kita mungkin. Iskau tiru kan cuy kayu ayah dah. Ya aku kan dia kan tidak iskau dia aku banyak apa. Yo mau aku bilang ke. Nah aku bilang sih na. Onu no yura ba kabi bilang dah ya. Nama ke bicara nah hunu ke unki. Bicara ayam mau ke ini unki. Bicara maki mesti nama sebi kiki ke unki. Na mesti penuh kai kiki ke punin kaki. Kai habis sakit nara. Sekarang sakit kau nama bahaki. Kai no matuk kabat timoi kai nara. No hari kini meni maki nara no hiu baki maki. Kimpu orang yang hanu kau ia ku bilang kan kayu sih biar kiri. Shui ia ku bilang itu. Haun tu hari mungkin has kau asal no hatu Maria bila na bani Maria naik kanu skasura ka hamai bayi ui bani Maria ia ku bilang ibu no hatu yang kakak dia bilang naik dah itu
Eu não escutei. Eu não rasca mas chan me kana ona haba nuku hancha bisu nuku boya bisu butana bupon iki nuku ana hondi bung mamar aku nano akhirnya nas kama nuku na asu nuku na buat tapi matu makin haikat iki haikat kama ana hunuti ma manu ko bijana ibu haunuri anu ko boya kiji busti kami wisu ana bung nakakita nu hatu kali sama bijana makaisu ngasina yana habe mani mari kan heri agora na yushin shara busca acho no uska imiski na hancheira uska no kanu imiski no hatu bainara habe no mahatu ui mari ai eskara hanu ku taping ane ki no mari bihancha ya no mari bikuno ya no mari bi hari hiu kati juba kata hiu mis mari bi yunu shara bubana shum piki no haska mis eskana no ahi kuska ki no hatu imakara agora hanu risina tangane ki hati shani bun ama ki chani ma imsu ki antari hanchaya antari moya antari boya ya ki kira sakna ka pura hai ki isu bữa cậu này đâm cậu này Pode acender a luz, por favor? Obrigada. Esse vídeo basicamente diz muito sobre o que é o vídeo nas aldeias e qual é a importância que o vídeo, o acesso, né, do povo indígena aos nossos conhecimentos, às nossas tecnologias. Então, acredito que nem tenha muito o que falar sobre isso, porque ele em si já dá uma dimensão do que é esse contato, de como foi esse contato, como repercutiu nesse povo específico e de como eles conseguiram lidar, né, com tudo isso, né, desse processo de resgatar as memórias, de repensar seus costumes, repensar e pensar, né, como esse contato está afetando eles, afeta as futuras gerações e como eles querem, de alguma forma, que determinados costumes se mantenham. E o vídeo é potente, né, por causa disso. Bom, e aí esse Já Me Transformei em Imagem, ele é muito simbólico, né? Porque quando ele se transforma em imagem, na sociedade em que a gente vive, em que a gente precisa ter imagens para ser visto, para sair de uma invisibilidade, para a gente não ser apagado, eles são povos que precisam usar desses mesmos recursos tecnológicos e para poder se mostrar e para poder se fazer valer seus direitos e, enfim,
tentar conquistar o que eles, o que foi tirado deles, né? Eu trouxe um vídeo que é de uma indígena carajá chamada Narúbia Uerreria, que ela fala um pouco sobre... É atual, foi feito acho que 1 ou 2 anos atrás, eu não tenho certeza, mas ela meio que dá uma introdução para eu poder falar um pouquinho sobre o que é a minha pesquisa, né, de como eu estou envolvida um pouco com as questões indígenas. Eu vou pedir para rodar, por favor. Então, eles estão agindo de forma ditatorial para usurpar os poderes mesmo, fazendo leis da qual passa sua atribuição de execução, que não é deles. Eles não têm poder para dizer o que é terra indígena, eles não têm técnicos, que é o legislador que dessas câmaras para falar se é terra indígena ou não. Por acaso eles são historiadores, antropólogos, arqueólogos para dizer isso? As terras indígenas é um direito garantido, já está garantido. É uma mera declaração que o Poder Executivo tem que dar, não é para entrar em discussão se é terra indígena. Já foi garantido em 88 que as terras tradicionalmente ocupadas são dos indígenas, cabendo ao Poder Executivo simplesmente declarar e proteger essas terras. Já está garantido, não tem que entrar mais em discussão, é só cumprir a lei. E para cumprir a lei é o Poder Executivo, acabou. Vocês estão mentindo para nós e mentindo para a população, achando que a gente é idiota. Chega! A gente não é burro, chega! Vocês estão nos massacrando dia após dia. Chega! E todos os brasileiros que apoiam essa causa, vocês todos têm sangue indígena. Eu quero ver o brasileiro que não tem sangue indígena. Quantas histórias eu vi que a minha mãe foi pega no laço, não foi pega no laço não, ela foi estrupada. Ela foi encarcerada. Ela foi tirada do seu convívio, foi isso que aconteceu, ela não foi pega no laço não. Então você que tem sangue indígena, agora é o momento de se levantar. Daqui a pouco não vai ter povo indígena se continuar assim. Não vai ter natureza, nossas águas vão estar todas poluídas. Os nossos animais vão estar extintos. Chega! Chega! Obrigado. Esse vídeo é bem forte, da Narúbia, né? Está contextualizado na questão do desmonte da FUNAI, do qual foi indicado um presidente para a FUNAI recentemente pelo atual governo, que é a favor da bancada ruralista, né? E aconteceu que esse mesmo presidente que foi indicado pela bancada ruralista saiu, porque ele se recusou a indicar cargos técnicos para pessoas que não estavam vinculadas, elas não eram profissionais da área para trabalhar com isso, não eram antropólogos, não eram nada, eram só pessoas indicadas, mesmo embutidas, da bancada ruralista, para que atrase as demarcações de terra e até torne isso impossível, né? Então, também está relacionado ao outro vídeo que a gente estava vendo, que era da Dayana Tucano, em frente ao Congresso. Só essa breve fala mesmo para contextualizar o que está acontecendo agora. Eu passo a palavra de novo para a Thaís. Esse vídeo da Narúbia, ela está falando ali sobre a PEC 215, né, que é uma PEC que tenta retirar a demarcação de terras como, se eu não me engano, tirar o infinito dessa Constituição, em que dizem que, assim que demarcada essa terra, ela pertence ao indígena e pronto. E essa PEC ela vem para tentar alterar isso, para não ser mais infinito. Então, eles estão tentando tirar essa palavra para que, a partir do momento em que, sei lá, dá 20 anos para frente, alguém vai lá e fala, não, essa terra, algum fazendeiro, é minha e eu quero retomá-la. E aí pode ser repensado se aquela demarcação que foi feita, ela pode ser prejudicada. E os indígenas eles ficam, enfim, sem nada. E esse vídeo, ele para mim, foi muito importante, porque minha pesquisa ela fala um pouco sobre as caboclas bravas, que apareceu na fala da Narúbia. E as caboclas bravas, elas eram mulheres indígenas que foram pegas no laço, né? Como é conhecido na historiografia. Elas eram caçadas a dente de cachorro e casco de cavalo. Essas memórias elas estão presentes na minha família, que é uma família nordestina,
nos dois troncos familiares, tanto no materno quanto paterno. Então, essa memória de que minha bisavó foi pega no mato, foi pega no laço, que era um indígena, ela sempre esteve presente na construção da minha identidade. E essas histórias sempre ficaram, e eu fiquei me perguntando que relação que eu tenho, né? O que é ser descendente de um indígena, que a única relato que você tem é que ela foi pega no mato, e Narúbia expressa isso muito fortemente, que esse pega no mato é bem, né, utópico quando você pensa que ela foi violentada, ela foi caçada, ela foi amansada. Tem relatos de algumas famílias que têm as caboclas bravas no tronco familiar, em que essas mulheres, além de serem pegas, elas eram amarradas num tronco, ficavam uma semana só com farinha e água, até que elas decidissem que sim, vão ali construir uma família, né? E até essa frase, para mim, é muito estranha, porque, né, como alguém constrói uma família a partir disso? Então, eu considero que isso, de certa forma, é um mito fundador da minha família, né? Se pensar em mitos fundadores. E aí eu fico me perguntando, né, quando a gente pensa em imagem, né, e identidade, que imagem eu tenho, né? O que essa ancestralidade, o que essa descendência traz para mim hoje? E aí eu venho fazendo esse trabalho de pensar esses relatos. Então, eu vou para o Nordeste, faço algumas viagens de campo e percebi que esses relatos são muito mais fortes e são presentes na maioria das famílias. Quando eu vou para essa viagem de campo, eu também percebo que nos memoriais, então eu fui em 2 memoriais específicos, um em Araripina, no Pernambuco, e depois eu fui em São José do Belmonte, que é, teoricamente, a região onde minha tataravó foi pega, onde ela foi laçada. E nesses 2 memoriais foi muito interessante, porque eu cheguei em ele era novo, e era um memorial do sertanejo, e Araripina fica numa cidade fica bem específico, fica no final do Pernambuco, e ela fica na divisa entre o Ceará e o Piauí. Então, 20 minutinhos ali de moto, você já está em outro estado. Então, é uma região também que é considerada um sítio arqueológico, a cidade inteira. Então, é muito fácil encontrar, a partir da arqueologia, alguns vestígios dessas grandes comunidades indígenas que viveram ali. E tem-se uma ignorância muito grande, né? Porque pensa-se também que, às vezes, as pessoas não têm a mínima noção que tem comunidades vivendo ali também. E nesse memorial eu fui e só tinham questões políticas nele. Então tinha, sei lá, quem foi o prefeito, quando fundou a cidade, que alguém chegou ali, fez uma igreja, fez uma, como fala? Fez um pedido, né? E aí foi atendido, alguém estava doente, e aí a partir dali surgiu aquela vila, que surgiu a cidade, que foi, enfim, como a gente conhece mais ou menos como se foi formando as cidades no interior. E aí nesse memorial não tinha nem nada relacionado à questão indígena, nada, nem a própria arqueologia eles usaram nesse memorial. E aí eu fui perguntando, porque eu queria saber um pouco mais sobre a história e de alguma forma entender e localizar a possível etnia, né, da minha bisavó. E aí, nesse memorial, eu não tenho informação nenhuma em relação a indígenas e não se sabe nada. Só que, quando eu falo com o mediador, com o coordenador desse memorial, ele me diz, olha, aqui não tem nada relacionado a isso, aqui é um memorial de história sertaneja, mas a minha bisavó ela também foi pega no mato. E aí, a minha surpresa, né, dentro de um lugar em que tem um memorial e que essa memória é muito forte na população, esse mediador ele tem essa memória, só que ali não está reivindicado. Quando eu vou para São José do Belmonte, eu encontro um memorial mais antigo, que foca bastante na questão da história do sebastianismo naquela região, e também sem nenhuma evidência. E no seu livro de história sobre a cidade, diz que antes da chegada eu não vou lembrar o nome da pessoa que chegou lá e colonizou, mas antes da chegada, aquilo era um mundão habitado apenas pelos índios. E aí ele chega, constrói uma casa, depois constrói uma igreja, depois tem-se uma cidade, e aí surge São José do Belmonte. Na verdade, Flores, depois São José do Belmonte, depois Serra Talhada. E nesse memorial, novamente, eu encontro com a coordenadora do memorial. E ela me dá um relato, começa a falar sobre a história, e, em algum momento, eu pergunto, olha, mas a minha questão aqui é pensar essas memórias sobre as caboclas bravas. Ela, olha, o foco aqui não é esse, a gente nunca traz a questão indígena
na memória da construção da cidade, da identidade dessas pessoas, mas minha bisavó, minha avó, na verdade, para dela era muito mais próxima, ela era bem mais velha, e ela diz que a avó dela, ela era não uma cabocla brava, mas uma caboclinha, que era como eles chamavam naquela região específica, e que ela foi pega no mato, toda a mesma história se repete, a mesma memória continua. E só que quando ela foi trazida, ela foi amarrada e ela ficou sem comer e ficou vários tempos até que ela fosse amansada. E ela via aquilo de uma forma muito violenta, mas de certa forma era um dado irrelevante que ela só dava, e que a maioria dessas memórias são dadas como um dado irrelevante. E a gente tem uma mania de negar essas memórias, né? E às vezes é muito mais fácil eu dizer sou descendente de português que veio e colonizou, que estava aqui em determinado momento, ou de espanhóis, mas quando a gente fala, eu sou descendente de indígena, a gente não tem nada. E não tem história, né? Porque a história foi apagada completamente, ela é ainda. Tanto que as comunidades os povos indígenas que estão presentes hoje, eles estão fazendo esse movimento de vídeo, de pensar em estar nesse mundo e participar de todas as questões que estão acontecendo e de se mostrar, justamente porque a história, quanto a antropologia e sociologia e vários outros campos, eles tendiam sempre a apagar mesmo, né? E aí agora a gente está com esse movimento novo de pensar esse apagamento, essa invisibilidade. E aí que é um pouco a minha pesquisa surge. E aí eu entrei numa questão de pensar a identidade mesmo. E aí eu encontrei um autor que chama Gambini, que ele vai falar de uma alma ancestral. Ele vai falar que, como brasileiros, a gente é um encontro, né? A nossa identidade é feita do encontro de três grandes humanidades, que é a junção do europeu com o indígena, esses dois mundos de conhecimentos superpotentes, mas distintos um do outro, e que, na época da invasão, isso se deu de uma forma muito violenta, e os europeus eles não estavam interessados em ter um contato com essa outra identidade. Eles não estavam querendo transformar a sua própria identidade. Então, esse ser que surge, que é o brasileiro, ele surge já dessa negação de um povo que chega e de que não quer ser transformado ou ser assimilado. Ele só quer impor e explorar, né? E aí essa questão da identidade, da representação, da imagem, ela acaba surgindo na minha pesquisa. E aí por isso que eu acabo entrando um pouco no vídeo nas aldeias, porque não tem como pensar a identidade sem pensar nessa população que tem um conhecimento gigantesco e uma outra forma de conhecimento, né, que, como o Matheus traz na exposição, que são formas, outras tecnologias, né, de se montar casas, e eles conseguem, a partir de materiais dentro da própria natureza, que são biodegradáveis, enfim, tem uma outra função, viver de uma forma equilibrada, né, com o meio, com o outro e com a sua linguagem e os seus mitos fundadores. Acho que é um pouco isso, assim, só para introduzir essa pesquisa e de pensar também que, se alguém tem essa ancestralidade, essa descendência, é sempre um ponto bom a se pensar, porque, como brasileiros, né, a gente é encontro dessas três. E a ideia é que a gente pare de negar essa que é indígena e, de alguma forma, a gente consiga ter acesso a esses conhecimentos para transformar a forma como a gente está lidando com o mundo hoje, né, que é de uma forma muito agressiva. E aí a minha pesquisa ela quer tentar chegar um pouco nesse lugar, de entender essa identidade como uma nova... não voltar a ser índio, né, porque isso até os próprios índios têm essa questão do índio, né, mas de pensar em assimilar também e de trocar esses conhecimentos que são extremamente... Nem sei o que dizer. São conhecimentos muito fortes e que podem contribuir bastante para a nossa maneira de repensar o mundo, enfim, e nossa própria identidade. Vou retomar aqui a partir da exposição que você mencionou.
Foi um desafio muito grande montar essa exposição, porque, além de estar lidando com outro universo cognitivo, também há sempre o risco de você se tornar um paternalista, né? Cair na história do bom selvagem e tudo mais. Então, na exposição, alguns já devem ter visto, outros não, eu convido vocês a verem, a gente tentou abordar as tecnologias indígenas e colocando elas não no passado arcaico, mas como possíveis soluções assim para o desenvolvimento do nosso país, né? Um desenvolvimento socioambiental ético. Porque lá na exposição há várias maquetes que uma artista Dulcimira fez, que são representações de moradias indígenas que dizem muito respeito, por exemplo, à bioconstrução. Existe um grupo de arquitetos que chama Instituto Tibá, que eles trabalham com a bioconstrução, né, usando matérias ecológicas inclusive do próprio lugar, que eles, infelizmente, eu tentei entrar com eles para mostrar um vídeo deles, só que eles me responderam, não me autorizaram, mas é porque eles não responderam, mas pode ser questão de tempo, não sei. Mas, enfim, eles vão até aldeias indígenas e começam a desenvolver construções conjuntas com eles. Eles se reúnem com indígenas de algumas etnias e começam a planejar casas totalmente sustentáveis, né? Então, eu não vejo isso nem como paternalista, não vejo isso como infringindo um universo cognitivo, mas sim tentando entender aquele universo em seus próprios termos e construindo junto, né? Outra questão abordada na exposição diz respeito à medicina tradicional e ao plantio. Amanhã a gente vai exibir um vídeo sobre indígenas que trabalham com agrofloresta. É outro vídeo feito pela própria etnia, né, assim como o que a gente viu hoje, e que traz outras soluções que se aproximam um pouco da permacultura, que vem sendo discutida hoje, de plantar em larga escala. Então, então, na exposição, a gente tem sementes crioulas de milho, milho vermelho, milho amarelo, de feijão, de amendoim. E essas sementes crioulas elas não podem se perder, porque, com o tempo, pelo menos o que a indústria vem fazendo, a monocultura, a gente vai perdendo a genética dessas... a genética vai sendo adaptada, né, dessas sementes. Então, os indígenas acabam como guardiões também dessas sementes crioulas, que são plantas adaptadas realmente ao nosso clima, né? E também a forma de produção é também relacionada, né? É intercultural esse desenvolvimento. E também a gente tem um herbário com plantas medicinais que também colocam na farmacologia uma outra possibilidade para a gente. Porque a gente vê, por exemplo, a união da Bayer e da Monsanto como um ciclo corporativista, né? Que, no caso, a Monsanto produz os alimentos e a Bayer alimentos modificados geneticamente com grande quantidade de agrotóxicos, né? que estão na nossa comida, e a Bayer vem e dá os remédios. Então, é um ciclo sem fim, é a doença e a cura. Então, na exposição, vocês podem ver que há o herbário e também, ao lado, há as sementes crioulas, justamente por causa desse tipo de relação, né? E também há ferramentas como arcos, lanças para pesca, que também dialogam com uma outra forma de, por exemplo, de pesca, né? Que não é uma pesca expansiva, que os famosos arrastões do mar, né? Que levam todo esse impacto ambiental conjunto. Então, vocês vão ver que também a gente não deu muita ênfase em adornos, justamente por isso, porque a gente estava não querendo, focando na estética material desses povos, mas vendo como esses povos, que são brasileiros, assim como nós, podem contribuir para a gente sair desse grande ciclo, né, de desastres socioambientais consecutivos, que é um ciclo vicioso que a gente não sai, né, infelizmente. E assim, quando a gente traz o cocar ali, ele está representando todo esse universo cotidiano deles, né? Ele não está lá para uma contemplação puramente estética, como
uma obra de arte moderna, que você está ali só para contemplar. Não é isso. É uma coisa que fala com a gente hoje e fala para o nosso futuro, né? Agora, uma outra breve consideração que eu queria fazer, a partir do Eduardo Vieira de Castro, que eu vinha falando que os indígenas têm uma outra epistemologia, né? Eu vou tentar abordar de forma bem simples assim isso, para vocês entenderem como que essas tecnologias, eles utilizaram as tecnologias de vídeo, da escrita, não mudam essas identidades, né? As identidades das etnias. Bom, a nossa cultura ocidental, grego, romana, ela se desenvolveu assim no humanismo, o ser humano como centro do universo, né? A gente é o centro, o sujeito, e o resto do mundo é o nosso objeto. É baseado numa ideia de indivíduo. Esse indivíduo, o sujeito como indivíduo indivisível, há uma fronteira entre o dentro e o fora. É um indivíduo que está contido em si. Esse indivíduo contido em si exterioriza a natureza, exterioriza as pessoas, exterioriza todas as suas relações, porque ele é um bloco só. Ele é um bloco só que ele vai dominar a natureza, porque ele, como sujeito e a natureza como objeto, ela se torna passível moralmente de ser apropriada da forma que o sujeito bem entender a sua própria imagem e semelhança. Aí essa questão do sujeito na epistemologia indígena vai se alterar por quê? Na nossa cultura ocidental, a gente entende que existe uma animalidade intrínseca a nós que vem com um verniz de civilização, mas por trás do verniz de civilização há uma animalidade que leva a gente a uma ancestralidade, etc. Mas para os indígenas acontece, amazônicos, né? Eu estou falando a partir do Eduardo Vieira de Castro, acontece um pouco do inverso. Para eles, tudo se findou a partir do humano. É como se houvesse um grande Big Bang, em que essas características, essa forma de entender o universo humano tivesse espalhado e daí bifurcou para as espécies. Então, para os indígenas, na verdade, uma planta, ou um animal, ou mesmo elementos naturais, assim, eles são dotados também de características humanas. Então, isso pode sugerir, por exemplo, para eles que determinado grupo de seres humanos podem ser menos humanos do que uma planta, por assim dizer. Porque, assim, se tudo se originou do ser humano, e tudo está com revestimento de espécies, mas, no fundo, tudo é humano. Se tudo é humano, a gente pode assim, presumir que nada é humano, porque se tudo é humano, a humanidade não serve de critério, de conceito para dividir nada. Então, se tudo é humano, não há divisória entre os animais, a natureza e assim por diante. Então, tudo acaba sendo pensado como uma relação social. Os animais, por exemplo, a onça, ela tem a sua própria nação onça, né? Que pode ser, para ele, ser mais humana do que, por exemplo, um grupo de homens brancos que vão lá, invadem e começam a destruir tudo. Então, há uma mudança, né? Porque não se diferencia a natureza. A natureza também é um sujeito potencial. Então, essa mudança, né? Essa articulação em vez de a gente ter essa noção de sujeito-objeto, para se pensar em sujeito e sujeito, toda a natureza é um sujeito em potencial, a gente acaba entendendo tudo numa certa horizontalidade, né? Então, uma questão de perspectiva também altera para eles, porque, por exemplo, para um peixe, que tudo é muito ligado à questão da predação para os indígenas amazônicos. Então, por exemplo, para eles, como um peixe, ele pode ter um potencial humano nele, tem um potencial humano nele. Então, o peixe, quando a gente vai pescar ele enxerga a gente como uma onça. A gente representa para o peixe uma onça.
não bem representa, mas na prática é uma onça. Assim como a onça é um predador nosso, a gente é onça para o peixe, né? Então, é uma questão de perspectiva que vai se confundindo, mas que, ao mesmo tempo, vai desconstruindo essa barreira antropocêntrica, que eu acho que é uma contribuição a nível episteme para a gente aqui no Brasil, para nós pesquisadores, que é muito interessante e é uma contribuição assim, inestimável, né? E a gente pensar não só as tecnologias indígenas, mas também repensar a nossa própria episteme, a nossa própria relação, para a gente pensar como ter um desenvolvimento socioambiental. E essa oportunidade está aqui no Brasil, está com a gente agora, e é uma questão de convergência cultural que eu entendo como possível. Então, toda essa episteme, essa forma de entender essa cosmologia indígena, que é uma episteme, uma epistemologia diferente, ela também se passa como uma identidade. Então, o indígena na cidade, essa questão da identidade indígena vai passar também essa episteme adiante. Então, não é porque o indígena está com o celular, que ele está com a câmera, que ele não é mais indígena, ele não é um suposto indígena, ele é um indígena de fato, porque a cosmologia, o episteme, a cognição de entender o universo ao nosso redor é de fato diferente, né? Bom, eu tentei sintetizar bem brevemente, mas eu convido vocês também a ler o livro do Eduardo Viveiro de Castro, que é Metafísicas Canibais, e ele vai estar servindo assim, independente da pesquisa de vocês, para a gente refletir sobre essa questão do sujeito, questão da episteme e assim por diante. Bom, finalizo aqui as considerações. Agradeço imensamente a Thaís por estar aqui com a gente, pela sua fala, que sempre é muito impactante e faz realmente a gente pensar. E, bom, eu abro agora para discussão. Eu vou pegar um microfone ali para passar. Muito obrigado. Tá lá. A gente podia pegar um outro microfone e descer para lá. Por favor. Mas aí eles debatem com a gente. Sim, mais feliz. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Matheus. Para quem é que você vai fazer? Para qualquer um. Então, peraí. Eu acho que eu faço isso. Você fica lá, porque pode ter pergunta para ti. Não, sim, mas eu faço daqui com outro. Tá bom. Thaís, Matheus, eu queria agradecer e parabenizá-los pelo trabalho. É um tema super interessante e relevante. E, Thaís, eu queria te dizer que eu também tenho um ancestral na minha família que contaram essa história para mim de que minha bisavó foi pega no laço. E o engraçado é que, de pequena, que eu me lembro dessa história, ela foi muito romantizada. É uma coisa que a gente não vê com violência. Imagina, até me emocionei com a fala da Narúbia, né? Até anotei para eu pesquisar sobre ela, porque eu achei sensacional. Também porque faz parte da minha história. E o que eu queria perguntar para vocês, se vocês sabem, me chamou a atenção no vídeo a questão da preocupação daquele moço que relata a maior parte do vídeo sobre o crescimento populacional. E se vocês sabem se isso está sendo discutido, se eles estão buscando ampliação do território, ou se dentro da cultura, da vida deles, dentro ali de onde eles vivem, eles fazem algum tipo de política de controle, como que isso tem sido feito por eles, se vocês sabem algo a respeito.
Os vídeos que a gente trouxe são de povos bem específicos. Eu não estudei eles especificamente. Mas acredito que eles têm, no próprio vídeo, eles têm a preocupação política, né? Fizeram associações, eles se organizam, e eu acredito que sim, isso acontece. Mas a questão populacional, às vezes, para um povo indígena, é bem diferente do nosso, né? Dependendo do povo, a gente não pode generalizar, porque acho que cada um é muito específico. Eles viviam, né, como ele dizia, viviam num território muito grande. E aí, dependendo de quanto a população crescia, eles se dividiam. E aí iam para um território um pouco mais afastado, porque para entender as condições e para a natureza também suportar toda aquela população. Como o cenário brasileiro para os indígenas, eu acho que é muito específico. Você pensar o Parque do Xingu, são acho que mais de 15 etnias diferentes vivendo num parque. E aí, se você pensar que muitas delas eram inimigas, que tinham conflitos e suas questões sociais, né, bem específicas, é o branco fazendo isso, né? Então, eu pego qual que é a única forma que eu tenho de protegê-los agora, né? Isso aconteceu muito é uma questão muito grande para o indigenismo, né? Às vezes eles precisam fazer o que dá, porque se eles não fizerem o que dá, não dá conta, e aí fica pior do que poderia ficar, talvez. Então, eu acho que essas políticas, elas acontecem, sim. E os indigenistas, eles estão nesses lugares para fazer essa ponte, né? E não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acredito que sim. Mas eu não sei te dar certeza, porque agora é achismo, né? A partir do que eu já vi. E fico muito feliz sempre de ouvir. Eu sempre fiz mediação no SESC e o Vídeo nas Aldeias estava na Bienal, que aconteceu, que terminou mês passado. E então eles pegaram 3 telas gigantes e fizeram uma instalação e passou vários fragmentos do Vídeo nas Aldeias. Então eram 6 horas de vídeo. E eu recebi alunos o tempo todo, assim. Então, pelo menos 3 grupos de 20 alunos. E eu sempre perguntava se ali tinha algum indígena e se ali tinha algum descendente. Em todas as situações, haviam pelo menos 2 pessoas que identificavam essa memória, e em algumas delas haviam indígenas mesmo lá. Então, e que a escola não sabia, que não dava conta. Então, eu acho que falar, né, o poder da oralidade nesse sentido, que vem dessa população que é muito rica, ela é muito importante. Então, ativei em você essa memória, e aí você se reconhece em mim também, e aí, a partir disso, a gente repensa, né? E Narúbia, quando faz esse vídeo, ela me presenteia, porque eu queria, de alguma forma, tentar acessar essas memórias a partir dos indígenas, né? Então, o pouco contato que eu tenho é apenas a Nikita, que mora em Vinhedo, que acho que ela vai até vir assistir amanhã, que ela vem falar, ela vem contar a história dela amanhã. Então, ela é uma indígena em contexto urbano, tem uma história super forte. E aí a gente, de alguma forma, eu queria esse outro, né? Esse outro lugar, essa outra memória. E aí, quando eu encontro esse vídeo de Narúbia falando dessa forma, eu entendo um posicionamento de uma indígena falando sobre essa memória. E dela entender, todos nós, né, como parte disso. E quando a gente se abstém, acontecem essas catástrofes todas, né? Tanto conosco, que às vezes fica... A única informação que a gente tem é dizer minha avó é indígena, e aí só isso não é suficiente, né? Não dá conta do quanto a gente é culturalmente rico, né? E acho que é isso. Mas obrigada por ter partilhado. Parabéns. Obrigada. Alguma outra pergunta? Inquietações, questões, impressões? Ela tem outra. Na verdade, é mais um apontamento. Eu queria que, se vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Também sempre me chamou muito a atenção o fato de que, apesar da reinserção deles próprios na sua cultura, isso o vídeo deixou bem claro, que houve vários períodos, né? E aí, a partir do fim da época dos seringueiros, eles voltaram a ter as suas terras e resgatar a cultura. Mas eles usam roupas nossas por debaixo dos trajes. Então, assim, o domínio do corpo, como isso se perpetuou. Eles não... Nos vídeos antigos, que acho que deve ser da década de 40, 50, eles estão todos nus, com seus trajes típicos, sem nenhum tipo de, sei lá, vergonha, enfim. Mas nos vídeos atuais, apesar do resgate das roupas, dos cocares, das práticas, alimentos, morar, de novo, a imposição sobre o corpo
E não sei se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, como isso se dá, porque, claro, porque a gente até imagina, mas um pouco sobre isso, que é uma coisa que me chama atenção. Bom, eu acho que a sua pergunta é bem importante, assim, que eu acho que essa questão recorre bastante a todo mundo, porque eles usam roupa e tal. Bom, eu acharia estranho se eu tivesse vestido aqui como um português de 1500. E assim, é confortável usar roupa também. Há uma questão de dominação corporal também, de catequese indígena mesmo, né? Mas os indígenas, em vários documentários, inclusive eles próprios falando, eles acham confortável, assim. Então é meio difícil de discernir. E também é uma questão com as roupas muito problemática, assim, que muitas doenças são passadas pelas roupas, né? O contato, quando as tribos entram em contato com o homem branco, essa transmissão de doenças e epidemias acontece muito através da roupa. Então, talvez por isso também demore mais as tribos aderirem o uso de vestimentas, né? Então é uma questão bem bem aberta. Mateus, eu posso completar? Com certeza. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar próximo a algumas regiões, próximas à região do Tumucumac, na Amazônia, e tive alunos índios e alunas índias. Então, era uma coisa que eles falavam muito. Então, quando eles iam para a cidade, eles se vestiam. Quando eles voltavam para a aldeia, eles tiravam a roupa. E a roupa desses vídeos mais dos anos 80 para cá, se você for verificar aquela índia tão bela que apareceu ali, que é a única mulher que faz a filmagem, ela está vestida, né? E ela diz assim: eu estudo na cidade. Então, geralmente, o índio, a índia que tem a relação com a cidade, veste roupa. Aqueles que não têm a relação com a cidade, eles não se sentem obrigados. É um pouco a relação com a cidade também que faz isso, né? Os que vinham para a escola onde eu lecionava, eles vinham na canoa. Quando eles atracavam a canoa, eles vestiam a roupa, eles traziam dentro de um saco plástico. Aí eles saíam da canoa, se vestiam ali na beira do rio mesmo e entravam na escola. Eles tinham um horário de saída diferente, porque eles tinham que remar para a aldeia antes do pôr do sol. Então, eles saíam antes dos outros, era turno da tarde. Chegava na canoa, tirava a roupa, botava no saco plástico e ia embora para a aldeia. Porque era uma forma também deles não se sentirem oprimidos por estarem sem roupa. E, enfim, também era a escola era a escola de não índio, então tinha a regra, inclusive, usar roupa, né? Minha dúvida era dentro da sociedade. Geralmente estão ligados à cidade, veste roupa. Os que não têm, não usam. Mais alguma coisa? Caio. Eu pude perceber no vídeo que os índios eles não têm uma palavra para quantidade. Quando eles se referiam a acúmulo de pessoas, eles falavam 75 mesmo, não existia uma palavra no tupi. Tem alguma explicação por causa disso? Na cosmogonia, eles não conhecem os números. Índio não conhece número, quantificação numérica, que essa quantificação é arábica, nós herdamos dos árabes. Então, essa quantificação foi levada pelo não índio para a tribo. Assim como o professor Fábio lá embaixo também lembrou que eles não conheciam a palavra governo, também não conheciam a palavra fé, Deus, lei e rei. Então, na hora que ele vai fazer essa pronúncia, ele fala em português porque ele não tem tradução, ele não conhece. Eu também tinha observado isso, até comentei lá. Eu acho que estava respondido. As coisas são medidas pela etapa do sol, da lua. Na questão da roupa ali, a minha mãe, ela morou muito tempo ali em Rondônia, pertinho de Amazonas, né? A minha bisa também, ela era índia, né? Até tem um pouquinho de traços. Do mesmo sentido, ela também foi pega lá. Então, e é bem romantizado mesmo, como contam para a gente, né? E quando a gente tem um contato mais profundo, vê que não foi bem assim.
E ela fala que, na década de 70, 80, mais ou menos, né, ela era moça, e tinha índios que iam para a cidade lá de Paraná, né, Rondônia. E eles iam sem roupa. Ela falava que ela via, né? Só que aí chegava na cidade, eles vestiam eles, para eles andarem ali. Ou seja, era uma época que talvez não era tão forte quanto hoje, né? Eles até talvez resistiam, mas mesmo assim as pessoas iam lá, vestiam, eles voltavam. Então, era difícil. Eu acho que de tanto isso acontecer hoje, é mais comum, né? Eles já sabem, para estudar, para eu tenho que me vestir, senão... Mas ela fala disso, ela fala, eu vi tudo isso, filha. E é muito interessante. Eu acho que uma coisa que essas perguntas sempre surgem, né? E por a gente não conhecer esse outro lugar, a gente fica, enfim, com dúvida. E eu acho que esses apontamentos surgem bem dessa ideia imaginária que a gente tem do índio, né? Enquanto originário. O índio, para ser índio, é o com cocar, é nu, é na aldeia. E a gente tem uma realidade completamente diferente hoje. O próprio Visancarelli, ele fala no vídeo que o biculturalismo, ou seja, esse encontro, né, de identidades, de mundos, ele aconteceu e é inevitável. E eu acho que essas questões essas questões, acho que elas já nem são mais uma questão para eles, assim. Então, às vezes a gente ainda tem essa dúvida porque a gente ainda tem a curiosidade, a gente não tá perto, né? A divulgação sobre as questões indígenas é muito fraca. Na própria universidade também. E a gente tem que pensar como identidade. Eu acho que a partir do momento que a gente aceita que esses povos eles podem se apropriar das nossas tecnologias, que eles podem ter contato, que eles podem, né, estar aqui na universidade com a gente, eu acho que abre uma ponte para a gente pensar essa identidade que eu tentei falar, dessa uma identidade que ela é de encontro de três grandes humanidades, de três grandes conhecimentos incríveis, que é a ameríndia, africana e a europeia, a ocidental. E penso que se essa identidade, que é nossa, que é brasileira, ela for formada desses três encontros, o nosso acesso não vai ser, eu vou ali ficar nu e aí eu sou também agora, eu não sou indígena por causa disso. Mas entende? De quando eu vou e acesso também, e da mesma forma como eles acessam a nossa tecnologia, a gente também acessa a tecnologia deles e, de alguma forma, tenta criar uma conversa, né? E um encontro mesmo. E que esse encontro faça com que a gente repense nossas formas de viver no mundo. Que, às vezes, dentro de alguma comunidade indígena, é muito mais eficaz trazer para cá como eles tratam a natureza, por exemplo, que o Matheus vai falar muito sobre ecologia, e como eles tratam o outro e o mundo e as suas crianças, e, enfim, N coisas podem ser pensadas a partir desse encontro. Então, essa identidade, que agora é indígena e já está transformada, também não é mais originária, né? Essa ideia de originário não existe. E eles entendem esse encontro e eles absorvem, eles querem essas outras coisas. Então, pensar um pouco nisso, assim, quando pensar neles. Porque a gente sempre vê e aí dá vontade de perguntar, né? E aí? Mostra aí um... Claro. Olá, boa noite. Eu não sou daqui da PUC, sou amigo do Matheus e da Thaís. Eu tive a oportunidade de trabalhar com as índias terenas no Mato Grosso do Sul. E quando se fala desse índio, quando ele está no meio urbano, lá tem uma aldeia urbana em Campo Grande, né? Essa aldeia tem uma casa num formato circular, mas, na verdade, o bairro parece uma favela. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente fala dessa questão do se vestir, de ter a cultura, o índio está deixando de ser índio porque está com uma câmera na mão, porque está usando tênis, é a gente pensar na gente também. Eu uso alargador e não sou índio, né? Todo mundo, sei lá, alguém que gosta de música americana é americano porque gosta de música americana, né? Ou se gosta de música de samba é negro, ou se tem um argentino que gosta também de samba, ele passa a ser brasileiro. Então, a gente pensar nas nossas relações. E a questão da cultura, muitas vezes, ela é sutil. Na aldeia, ela se dava, não era pela vestimenta, muitas vezes nem pela comida, não por essas coisas que a gente acha, né, pelo estereótipo, mas pelas relações. Como que aquela comunidade, como que aquele grupo cuidavam das suas crianças, como cada família se relacionava, como que era cada culto. Tinha uma coisa que para mim chamou muita atenção, que tinha várias igrejas na aldeia, e eles iam em todas as igrejas.
né? Se a gente pensa isso, aqui chega a ser estranho, né? Uma pessoa que vai no catolicismo, depois ele vai na Umbanda, depois vai na Seixonoe, vai em todas ao mesmo tempo. Mas daí um dia eu perguntei, e não, é que tem uma que dá o cobertor, a outra dá o chinelo, a outra dá os shorts, a outra arrumou a rede do futebol e tal. Então, por quê? Porque está em outras relações. E muitas vezes essa relação é trazida pelo branco, né? Essa coisa do dar. Olha, vem aqui que eu te dou isso. E mesmo assim eles faziam os cultos dele, né? O culto originário e tal. Mas para mim o mais forte era isso. Era como ali a gente vê uma criança com um facão indo buscar lenha, né? Que hoje é absurdo até a criança ir buscar um pão na esquina. A criança não tem autonomia de comprar um doce, né? Ela tem autonomia para ficar no tablet, no celular o dia todo. Mas para ela ter relação com uma outra criança, ter relação com o mundo, a gente extingue. E isso eu percebia na aldeia, né? Que estavam lá as mulheres todas lá produzindo o seu artesanato e as crianças estavam brincando. Se uma dessas crianças fizesse alguma coisa, não era ninguém que gritava, olha lá seu filho, vai cuidar do seu filho. Ela simplesmente levantava, ia lá e falava, olha, isso aqui você pode se machucar e vamos brincar de outro jeito. Então, se dá de uma forma muito sutil. E a cultura ela é viva. Se a gente tenta engessar uma cultura, aí que ela vai se acabar, né? Então, é como a gente pensar nos movimentos. O movimento está em movimento, e a cultura também. A partir do movimento ele se enrijece, é mais fácil de quebrar e de se acabar. E a mesma coisa é a cultura, né? Tem um aluno aqui querendo fazer. Boa noite. Eu vi ali perto quando estava passando do discurso de Chico Mendes, um pouco depois, sobre a paralisação que estava tendo ali dos indígenas, e teve uma placa que me chamou a atenção, que tangia o movimento meio que da vida feminina, né? Sim, uma faixa cor de rosa. Isso. E hoje em dia, ou desde aquele tempo até hoje, existe algum movimento nas aldeias que tange a importância da vida feminina? Não é nem ao empoderamento, parece, né? Mas sobre a importância da vida mesmo. Da mulher, da Índia. Eu já ouvi falar sobre vários pontos. Eu não vou te dar nada específico. Eu sei que no próprio Vídeo nas Aldeias tem um movimento que se chama Catitu, Instituto Catitu, se eu não me engano, que é de pensar, por exemplo, quando a gente pensa essa única mulher indígena tendo a câmera na mão, de como também é um lugar em que só os homens estão fazendo isso. E se tudo está se modificando, elas também precisam. E aí esse Instituto Catitu tenta direcionar para pensar a mulher como cinema, né? Como cinema não, no cinema e fazendo cinema também. Então, de certa forma, e aí elas a cena, achei que ia passar até das Kids EG do Rio 20. Ah, tá. Que, enfim, é amanhã. E aí são mulheres também que elas fazem todo esse movimento. E aconteceu muito durante esse tempo de conflitos, de muitas lideranças indígenas estar sendo assassinada. Então, tem muita liderança sendo assassinada. Tem até um vídeo dos Guaranis Caiovás, aí tem o filme Martírio, que está em alguns lugares, eu não sei especificamente onde, mas que é um filme produzido por eles também, que vai falar um pouco sobre essas lideranças e sobre as pessoas que estão morrendo. E aí, nesse movimento, as mulheres elas precisam, né, de certa forma, tomar o lugar de liderança também. Então, elas estão à frente, tem vários grupos de mulheres, eu sigo no Facebook pelo menos 4 mulheres que são lideranças indígenas significativas e que elas vão pensar tanto a questão política, estão lá no acampamento Terra Livre, fazendo toda aquela movimentação, quanto de pensar como que está se dando a saúde da mulher, questão de gestação, se elas querem ter medicação, se elas não querem. Então, elas gerem, sim, de uma certa forma, mas é muito específico para cada comunidade. Teria que pesquisar, porque elas são muito diferentes entre si. Obrigado. Por favor. Eu só queria completar essa questão do feminino nas tribos indígenas, sem querer entrar na discussão de gênero, né? Me parece que o movimento
das mulheres índias, ele acontece muito após, politicamente falando, muito após alguma violência que é uma coisa muito constante, né, e que chama a necessidade delas se unirem. Também tive na Amazônia a possibilidade... Eu sou nascida no Amapá, então por isso que eu falo com uma certa propriedade, né? E tive muita convivência. Meu pai era bancário do Banco da Amazônia e os índios, o Ayampi, iam receber o fundo rural, todos vestidos a caráter, com a tanga vermelha. E eu me lembro de estar levando marmita para o meu pai almoçar e esbarrar sempre com as tribos dentro do Banco da Amazônia, recebendo fundo rural. Mas isso é só um detalhe. O que eu queria falar é que essa leitura do feminino para os índios é muito importante para as tribos, né? Em patrimônio mesmo, a gente estava falando das bonecas Carajá, que é a próxima apresentação de patrimônio que a gente vai falar. Então, o feminino tem uma importância muito resguardada em algumas tribos. Então, veja, por exemplo, as bonecas Carajá. São bonecas feitas, produzidas somente pelas índias. E o objetivo da produção das bonecas e dos bonecos é para ensinar aos curumins, às curumins, essa questão do feminino e do masculino. Tanto que elas têm conotação bem sexual, os seios, não é? A genitália, elas fazem isso nas bonecas para ensinar os curumins e as curumins sobre isso. E é uma atividade específica das mulheres. Mas, se a gente voltar muito tempo na história, no período colonial, e encontrar aí os diários dos navegadores que vocês estão lendo comigo também, em América Portuguesa, e outros já leram, a gente vai encontrar o relato das guerreiras amazonas, né? Porque eles viam as índias usando arco, usando flecha, não é? Devastando, debulhando semente na floresta, plantando. Então, associaram isso à mitologia clássica lá das mulheres que habitavam um lugar só delas, onde não havia presença masculina, a não ser para os festejos para copular, né? Que eram as guerreiras amazonas, mas que habitavam, segundo a mitologia, mais ou menos um mar Cáspio. Então, por associação, se essas mulheres fazem tudo isso, só podem ser as amazonas. Então, essa coisa do feminino chama atenção até hoje, chamou atenção no passado ao colonizador, mas na tradição, que a proposta já colocada pelo Matheus é que a gente olhe, nesta semana, o índio como ele, de fato, se apresenta, e não como a gente o representa. Porque, se a gente for buscar, são muitas as representações, e são representações extremamente perigosas, não é? Então, para responder e completar a tua colocação, se a gente olhar as tribos, aqui tribo entendam no sentido de antes da chegada do colonizador, né? Porque daí vira aldeia. Mas, se olharmos as tribos, o índio no seu lugar original, o feminino e o masculino, cada um tem uma atividade muito específica, própria, importante, igual. Né? Eles têm uma relação de igualdade em todos os sentidos, inclusive no que diz respeito à relação do feminino e masculino. Mas há essas questões pormenores, assim, atividades específicas que a Índia executa, em algumas tribos indígenas, a exemplo da tribo Carajá. Bom. Falar brevemente aqui, eu me recordei da sua pergunta, você falou sobre o controle populacional. Não sei como isso passou batido antes para mim, mas no nosso herbário tem pelo menos 4 plantas distintas para controle do ciclo feminino, né, do ciclo de menstruação. E também, quanto à gravidez e tudo, há pelo menos 4 lá, né, que estão em exposição, mas a quantidade de plantas que eles conhecem é inestimável, né? Então, acho que, por meio disso, também se dá um pouco essa questão do controle populacional. Horas, às vezes um dia inteiro,
Acho que soma-se a isso também um pouco da questão da estrutura política deles, né? Porque existem alguns antropólogos que afirmam isso, de que não se tinha como desejo centralizar o poder antes da chegada do homem branco indígena. Por isso que era dividido em tribos, né? Mas não era uma coincidência isso, mas sim porque eles não queriam essa centralização, porque se você vê o exponencial populacional, a expansão populacional está totalmente relacionada à centralização das pessoas na cidade, no país, né? Se você pensar, vai desde o país até a cidade, até o bairro, todo esse tipo de centralização que está relacionado à estrutura política também vem a se somar com isso, eu acho.